Olá pessoal, tudo bem? A esquerda tem medo do ateísmo? É, eu estava pensando sobre isso nos últimos dias porque eu tive conhecimento de uma polêmica na internet. Eu recentemente tive contato com o trabalho da Roxy. Ela é uma divulgadora de conteúdo sobre ateísmo, principalmente no TikTok. E eu encontrei no Instagram. E aí eu vi lá, ela divulgou que andou tendo problemas com pessoas de esquerda teístas que não se agradaram muito do fato de ela se apresentar como uma pessoa de esquerda, se não me engano marxista, e enfim, fazer a divulgação de assuntos relacionados ao ateísmo. De acordo com, pelo que eu entendi da polêmica, essas pessoas que fizeram a crítica a ela consideram que não seria adequado no momento pessoas de esquerda ficarem divulgando temas relacionados ao ateísmo, conteúdo sobre ateísmo, porque o foco da luta e das ações da esquerda deveria estar direcionada para elementos que tragam convergência entre a esquerda e na tentativa de diálogo da esquerda com a sociedade de um modo mais geral. Então o ateísmo não seria um tema que traria convergência, ao contrário, o ateísmo seria um tema diversionista, causaria problemas porque afastaria setores da sociedade da esquerda, dessa tentativa de diálogo com a esquerda. Apreciando aqui meu chimarrão. Então, eu fiquei pensando sobre isso porque eu já trabalhei no meu livro, até vou mostrar aqui para vocês, no livro O Ateísmo no Brasil, tem 2 capítulos que tratam de grupos de esquerda no Brasil do século XX, os anarquistas e os comunistas vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 1922. E ali, nesse livro, eu falo um pouco sobre como é que era a relação desses 2 grupos, essas 2 tradições de esquerda no Brasil em relação à questão do ateísmo. Esse foi um dos propósitos do meu trabalho nesse livro. E aí eu pensei em 2 pontos aqui para trazer uma reflexão para vocês, porque que em alguns grupos de esquerda essa questão do ateísmo ela incomoda. Vamos pensar aqui, no caso a Roxy, ela, pelo que entendi, como eu falei, me parece que ela se coloca dentro de uma tradição marxista. E aí isso me faz pensar que nos últimos tempos eu tenho percebido que está tendo uma projeção na internet de canais de esquerda vinculados a pessoas que se identificam como comunistas. Muitas destas se vinculam a uma tradição do marxismo-leninismo, que é aquela tradição que está muito vinculada à experiência soviética do século XX. E realmente ali quem acompanha esses canais, enfim, talvez já deve ter percebido que a temática do ateísmo, pelo menos assim, em alguns vídeos que eu vi, talvez não tenha visto todas as manifestações de todos os canais, mas algumas coisas que eu vi mostram sim que há um certo incômodo. Então, pegando essa tradição da esquerda comunista, e eu diria que vinculada do ponto de vista das ideias ao chamado marxismo-leninismo, e pensando a sua história no Brasil, há, por um lado, uma tentativa de afastamento de uma discussão sobre ateísmo, de uma identificação sobre o ateísmo, que eu considero que isso tem uma relação com um propósito político. Se
nós formos analisar a história dos comunistas no Brasil no século XX, como eu falei, né, vinculados à tradição do marxismo-leninismo, politicamente atrelado ao Partido Comunista Brasileiro, como eu estudei no meu livro O Ateísmo no Brasil, esses indivíduos e grupos, eles procuraram se manter afastados de uma identificação. Isso fazia parte, né, de uma identificação com o ateísmo. Isso fazia parte de uma estratégia política, realmente. Os comunistas, eles foram duramente perseguidos no Brasil ao longo do século XX, né? Severamente reprimidos. Muitas vezes foram presos, torturados e mortos. E nos poucos momentos em que eles tiveram liberdade de atuação no século XX, aí eu me refiro até meados da década de 1980, quando o Partido Comunista adquire a legalidade, o que vai acontecer? Os comunistas, eles vão procurar, com o propósito de criar diálogo, né, e criar e buscar ter influência em setores da sociedade brasileira, os comunistas vão procurar se afastar da questão do ateísmo, porque nos discursos anticomunistas vinculados no Brasil ao longo do século XX, principalmente durante a época da Guerra Fria, uma das principais críticas direcionadas aos comunistas, e aí tinha como referência a experiência da União Soviética, era a associação entre comunismo e ateísmo. Esse discurso anticomunista, ele era veiculado com o propósito de criar um estigma. E era uma mensagem transmitida à população brasileira, uma população extremamente religiosa. Então, e que tinha, de certo modo, respaldo naquilo que tinha acontecido na União Soviética. Eu até já tratei sobre o assunto, aqui eu tenho mais um livro, Comunistas Sem Deus, Ateísmo e Sociedade na Rússia Soviética, 1917-1932, né, do William Husband. Então é um dos livros que eu tenho aqui que trata do assunto, que realmente a tentativa de criação de uma sociedade sem classes na União Soviética, ela passou sim por um enfrentamento às instituições e às práticas religiosas. Isso calou fundo em grupos religiosos ao redor do mundo e foi instrumentalizado nos discursos anticomunistas como uma forma de criar uma imagem bastante estigmatizada, uma imagem que tinha como objetivo transmitir a ideia de medo, de temor, de receio, de que os comunistas eram inimigos de Deus e lutavam contra a fé, no caso brasileiro, contra a fé cristã de uma maneira particular. Então nós tivemos aí discursos anticomunistas, tanto de matriz religiosa como de matriz liberal e de matriz nacionalista. O Rodrigo Pato Samota trabalha sobre isso, e era muito comum nesses discursos anticomunistas durante a época da Guerra Fria trabalhar com essa lógica, comunismo igual a ateísmo. E como eu falei, sendo a sociedade brasileira profundamente religiosa, isso acabava tendo um impacto na sociedade brasileira, e os comunistas brasileiros, então, eles procuraram adotar como uma estratégia se desvincular dessa imagem. Então, no livro que eu trabalhei, a documentação produzida pelo Partido Comunista, ela nunca menciona o ateísmo de uma maneira particular. Eu não encontrei nenhum documento produzido pelo partido entre 1922 até ali o final da década de 1970, já para a década de 1980, não encontrei nenhum documento que trate especificamente da questão do ateísmo. E pelos intelectuais vinculados ao Partido Comunista eu também não
não encontrei assim material substancial, encontrei algumas referências esparsas. Então tem esse elemento realmente. Então o que eu quero dizer é a questão de não se associar com o ateísmo dentro de uma estratégia política de procurar se aproximar e de ter influência dentro da sociedade brasileira. E me parece que os comunistas desse início do século XXI, eles mantêm esse posicionamento. Então esse seria um ponto. O segundo ponto que eu queria destacar, até para o vídeo não ficar muito longo, é o fato que também não se pode desconsiderar que existe, né, na história da esquerda brasileira uma tradição religiosa, ou seja, uma esquerda realmente religiosa. E isso tem momentos importantes, como por exemplo durante a época da ditadura militar, o desenvolvimento da chamada teologia da libertação, que é do ponto de vista teológico, né, foi um diálogo entre cristianismo e marxismo, presente em setores da Igreja Católica, mas ao que me parece não restrito à Igreja Católica. E a Igreja Católica ela foi uma instituição que, apesar de inicialmente ela ter apoiado o golpe civil-militar de 1964 no Brasil, posteriormente ela se tornou uma das principais adversárias da ditadura militar no Brasil, principalmente relacionada à questão da luta pelos direitos humanos. E a teologia da libertação ela foi um elemento importante para legitimar essa luta, e isso atraiu e agregou setores da esquerda. Então há uma esquerda religiosa que não é restrita a setores vinculados às instituições religiosas, mas que também tem, num olhar mais amplo, a gente pode encontrar isso em outros grupos, né, em outras matrizes de esquerda no Brasil. Eu me recordo muito bem, alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, né, o Flávio Dino, na época ele ainda era do PCdoB, e durante uma entrevista, né, ao ser questionado sobre a questão do ateísmo, ele fala na entrevista que ele era um comunista e cristão, entendeu? Então, ou seja, ele se desvinculava dessa imagem de ser comunista e ser ateu, né? Hoje ele não é mais parte do Partido Comunista do Brasil, mas enfim, então existe sim uma esquerda, né, que tem uma visão de mundo permeado por princípios religiosos no Brasil. Não necessariamente isso é um problema, né? Ou seja, não é que a pessoa ser de esquerda, ela necessariamente, não, obrigatoriamente, ela tem que ser ateia. Não é esse o foco, mas talvez, e aí fica aqui como uma reflexão, isso seja um elemento que também faça com que grupos de esquerda prefiram não tratar exatamente desse assunto, né, da questão do ateísmo, porque isso não tem muita relação com a sua identidade pessoal e a sua identidade política, né, que é uma identidade permeada por valores religiosos. Então talvez isso também influencie essas polêmicas que a Roxy viveu aí recentemente. Tá? Então me parece que o ateísmo realmente ele não encontra assim, um ambiente muito amigável, né, em muitos setores e indivíduos de esquerda no Brasil atualmente. E não podemos, né, desconsiderar que nos últimos anos, né, com a ascensão do fenômeno político do bolsonarismo, da identificação do bolsonarismo com a religião e do amplo apoio, né, e influência social que o bolsonarismo acabou conquistando, a estratégia de setores de esquerda
né, para fazer um enfrentamento ao bolsonarismo seja pensar a religião como um elemento, né, de aproximação e de identificação, como uma forma de se contrapor a esse discurso bolsonarista que busca, digamos assim, ter um monopólio sobre a religião e a religiosidade, e a partir daí então também taxar os adversários políticos, os adversários da esquerda, como pessoas que são inimigas de Deus, né, que são ateias, e que consequentemente são contrárias ou não têm relação com aquilo que seria a essência da sociedade brasileira. Então a questão política e teológica ela ainda continua muito presente no momento. Então eu acho que esses são alguns, né, uma reflexão muito breve sobre 2 pontos que talvez ajudem a entender por que o ateísmo ainda ele é algo que não é muito bem visto e nem sempre encontra acolhida entre indivíduos e grupos de esquerda. Pessoal, um abraço, né? Quiserem comentar o que eu falei, fica aí, podem ficar à vontade, fazer seus comentários, seus contrapontos, enfim, tá? Um abraço e até breve.